Lição de juvenis, a lição de número 7, 17 de novembro de 2024. É sempre uma honra e um prazer ter você aqui conosco. A comentarista desta lição é a irmã Verônica Araújo. Quero me desculpar mais uma vez pelas 4 primeiras lições que eu falei que o comentarista era o Wagner de Almeida. Não é a irmã Verônica Araújo. Deus abençoe a serva de Deus, Deus abençoe a todos vocês que têm acompanhado aqui o nosso canal. Não se esqueça de deixar um gostei assim, ó, bem bonitão, deixar um comentário. Se você tem preguiça de escrever, diga pelo menos oi, né? Bom dia, a paz do Senhor. Se quiser deixar uma observação, um comentário bíblico, um versículo, faça isso aqui embaixo no rodapé, vai ser muito bem-vindo. Lembrando que a CPAD é a livraria e editora do povo de Deus. Em todo o território nacional, você encontra uma livraria CPAD para comprar a sua Bíblia, para comprar a sua harpa, um livro evangélico, materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. Aqui em São Paulo, onde estamos, a loja da CPAD está na rua João Tobias 360, no Belenzinho, pertinho do metrô Belém, e ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Ali você vai encontrar todo o material evangélico para os seus estudos. No térreo do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho também tem a livraria da associação. Ali também você compra livros, bíblias, procura ali o Alex e o pastor Silas, eles vão te tratar com muito carinho. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, nosso amigo e parceiro aqui do canal. Quando você compra na Provix, e há uma facilidade, você com o smartphone, né, o notebook, você entra, compra e ele manda entregar na sua casa. Você estará ajudando diretamente aqui o nosso canal, tá bom? Assim, também nós queremos agradecer, irmão Reginaldo Aparecida Amaral, tem nos cedido esse espaço para provisoriamente colocarmos o nosso estúdio. Deus abençoe o irmão Reginaldo e toda a sua família. Também irmão Josué, marido da Marilena, da congregação do BNH, né, que tem nos ajudado aqui com cenário, com tablado, com carpete. É homem de Deus. E muito obrigado também a minha esposa Raquel, meus filhos, toda a minha família, meus amigos e irmãos que estão orando e apoiando este trabalho. Se você quiser também nos apoiar, aqui embaixo tem um número de celular, que é a chave Pix, o DDD é 11, você pode nos ajudar. Se quiser ser um patrocinador aqui do canal do professor Álvaro Bruno, é só entrar no nosso e-mail, albrunol@yahoo.com.br, né? albrunol@yahoo.com.br e venha nos ajudar, venha patrocinar esta obra que nós estamos fazendo aqui, é o reino de Deus. Não se esqueça de deixar o seu gostei, não se esqueça de incentivar outras pessoas a se inscreverem no nosso canal. Se na tua casa aí tem várias pessoas com smartphone, pega os smartphones, já vai lá no canal, se inscreve para poder ajudar, né? Estamos orando, incentivando para que até o dia 31 de dezembro de 2024 nós alcancemos a marca de 5.000 inscritos. E como você pode me ajudar? Orando e incentivando outras pessoas a se inscreverem no nosso canal, tá bom? Vamos lá então, a lição 7, 17 de novembro de 2024. Lembrando que se você perdeu alguma aula, pastor Fernando preparou aqui uma playlist, vai até lá, assiste, para você não perder nenhum conteúdo. São conteúdos maravilhosos, né? Então, a lição 7 é evolucionismo e criacionismo. O texto está em Isaías 45, 12, que diz: eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus
e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. A leitura bíblica em classe está no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, versículos do 24 ao 27, Salmo 19, dos versos 1 a 3, e Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao 20. No princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a face, sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Romanos 1,18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Objetivos desta lição. Primeiro, definir a teoria da evolução. Segundo, enfatizar que Deus é o Criador de todas as coisas. E terceiro objetivo, reafirmar que o homem foi criado por Deus, não sendo possível ter evoluído de outras espécies. Vejamos, o que é a teoria da evolução? A teoria da evolução é chamada de evolucionismo ou darwinismo. Segundo essa teoria, todas as coisas que conhecemos hoje se derivaram de matérias pré-existentes, que já existiam, que passaram a existir por acaso. Essas coisas passaram a existir por acaso, se formando e se transformando pouco a pouco ao longo de milhões de anos. Ainda de acordo com o evolucionismo, os seres vivos surgiram de um ser unicelular, formado por meio de uma combinação aleatória, assim, de uma matéria sem vida. Ou seja, surgiu do nada. Essa é a ideia resumida. Como surgiu essa teoria da evolução? Vejamos. Ela teve início a partir das observações de um naturalista britânico chamado Charles Darwin. De 1809, ele viveu a 1882. Os seus conceitos dos seus estudos, foram apenas o ponto de partida para tal hipótese. Essa é a ideia. Após a publicação de seu livro intitulado A Origem das Espécies, onde propõe que todas as coisas vivas
descendem de um ancestral comum, vem de um ser já criado. Outros cientistas tornaram sua tese oficial no meio acadêmico. Então, eles abraçaram essa ideia, sendo verdade ou não, eles acharam que aquilo era válido. À época, Darwin encontrou um ambiente social propício para difundir suas teorias. Tá? Aquela cultura, aquele ambiente era propício, pois em meados do século XIX, a maioria dos ateus começavam a divulgar abertamente suas crenças. Então, nesse período, as pessoas que não criam em Deus começavam a publicar as suas teses. Até aquele momento histórico, a existência do mundo, a existência da humanidade e a existência de toda a natureza era atribuída a Deus como Criador. Então, veja que surgiu essa teoria, né, no final do século XIX, as pessoas estavam começando a colocar as suas opiniões, né, mais claramente, deixando as suas teses mais esclarecidas. Número 2. Deus é o Criador de todas as coisas. Sobre a criação, a Bíblia nos ensina que Deus criou todas as coisas de forma muito especial. E a cada criatura ele criou conforme a sua espécie. Gênesis 1, 24. Então, na Bíblia está bem registrado. Primeiro, Deus é o grande Criador, o Todo-Poderoso de forma planejada e ordenada, porque Deus ele não é bagunceiro. Deus criou os céus e a terra, tá? De forma planejada. Tudo foi realizado pelo poder da sua palavra. Ele falou e aconteceu. Que fique claro que Deus criou todas as coisas a partir do nada. Não tinha matéria pré-existente. Ele criou do nada, com o poder da sua palavra. Não como na maioria das criações humanas, que se cria a partir de algo já existente. Não, Deus criou do nada. Como está escrito, Hebreus 11:3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, daquilo que já existia. Não havia nada e nem ninguém em que ele pudesse se orientar, o que revela o esplendor da sua glória, poder, soberania e majestade, mostrando que Deus ele é absoluto. Como é bom saber o que Deus criou, que o Deus que criou o universo e tudo que nele há é poderoso para nos sustentar e também para nos guardar. Deus nos ama e compreende como ninguém mais, de dentro para fora, pois ele conhece a nossa essência. Deus foi que nos criou e ele nos conhece melhor do que nós mesmos. O Criador conhece o nosso DNA, assim como o de cada um de nossos ancestrais. Então, Deus ele conhece nos mínimos detalhes as suas criaturas. Ele sabe o quanto somos frágeis e a vida complexa, e que sem a sua ajuda sucumbimos diante das dificuldades. Deus nos conhece profundamente e ele sabe da nossa estrutura. Ele, senão, sem a sua ajuda, a gente sucumbe diante das dificuldades físicas, psíquicas ou espirituais. O Senhor nos guarda integralmente. Deus está cuidando de mim e de você integralmente, por completo. Sabemos que a vida, até mesmo para aqueles que anelam por Deus, aqueles que amam a Deus, a vida nem sempre é fácil. Contudo, aquele que tudo criou, que é o nosso Deus, que sustenta os animais e até
a relva do campo, é quem nos protege. Deus nos protege, Deus nos acolhe e Deus nos envolve com sua compaixão e amor de Pai. Então veja que o nosso Criador é um Deus todo-poderoso, cuidador nos mínimos detalhes de cada uma das suas criaturas. Um artesão habilidoso. Vejamos o que é isso. O universo, como toda a criação, não é o resultado de um acaso. Não foi assim, jogo de dados. Ou de uma explosão cósmica, como afirma a teoria do Big Bang, elaborada no início do século XX. O universo não é uma obra impessoal, ou seja, que não foi criada por uma pessoa. Segundo o salmista, Deus estendeu os céus como uma cortina e lançou os fundamentos da terra, como um artesão habilidoso que sabe trabalhar. Então Deus planejou, lançou as bases e criou o universo e a terra de acordo com a sua vontade. O profeta Isaías revela que Deus está assentado sobre o globo da terra. Isaías 40, 22. Deseja mais motivos para louvar a Deus como Criador absoluto e o centro de tudo? Você já imaginou um Deus sentado sobre o globo da terra? Ele é muito mais poderoso do que a nossa mente humana é capaz de perceber. 2.3. Deus tem o controle. Vivemos em um tempo difícil, repleto de ideologias, em que as circunstâncias nos levam a olhar somente o caos. Então, tudo ao nosso redor nos leva ao pessimismo, nos leva a olhar a tragédia para onde anda e como anda a humanidade. Por vezes, assim podemos nos esquecer de que Deus é soberano e que Ele tem o controle de tudo. De vez em quando a gente desanima. Diante dos momentos difíceis, onde a mentira parece prevalecer, nós ficamos sem forças. Parece que a mentira ganha destaque. Mas o que pode nos restabelecer e animar? O que pode trazer esperança? Contemplar o que Deus já fez. Pois Ele é, segundo o Salmo 104, verso 1, magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. O Senhor, Ele é perfeito e criou um mundo perfeito para abrigar a humanidade. Então, isso Ele fez. Por um período, o homem viveu sem crise, sem enganos e mentiras, em perfeita harmonia com o Criador e com a criação. Então, tudo estava perfeito. Entretanto, Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, foram enganados pela ilusão de se tornarem semelhantes a Deus. Gênesis 3 e 5. Tal como hoje o humanismo apregoa. Lembra do antropocentrismo que a gente viu em aulas anteriores? Se você não viu, dá uma olhadinha, por favor. O humanismo. Assim entrou o pecado no mundo, até então criado, esse mundo criado perfeito pelo nosso Deus. A partir do momento que entrou o pecado no mundo, a coisa começou a perder o rumo. Juntamente com o pecado, Deus já tinha falado isso, veio o juízo divino sobre Adão, sobre Eva e sobre a serpente. O juízo de Deus. Toda a criação sofreu as consequências do pecado. Toda a criação. Que distanciou o homem de Deus, fez separação entre Deus e os homens. Por essa razão, muitos não conseguem ver as mãos habilidosas do Criador da luz, nos céus, no vento, nos relâmpagos, em tudo de glorioso
que leva a sua assinatura. Muitos não conseguem enxergar. A primeira parte do Salmo 104 nos dá um vislumbre do poder criativo do Deus que tudo fez com perfeição. No entanto, a vida depois da queda nunca mais foi perfeita, nunca mais foi perfeita, sujeita a problemas decorrentes da maldade. A perfeição só será novamente vivida lá no céu, em nosso encontro eterno com o Criador. Até que esse dia chegue, então, estamos sujeitos às intempéries da vida. Contudo, que nenhuma dificuldade nos impeça de bendizer o Pai e contemplar a sua soberania. Então, aqui embaixo, o caos foi instalado a partir da queda do homem, do primeiro homem, Adão e Eva. E só teremos uma vida perfeita quando nos encontrarmos com o nosso Criador. Número 3, estamos caminhando para o final. Criação ou evolução? Vejamos. Em contraposição ao evolucionismo, o criacionismo não é uma teoria, pois é legitimado pela palavra de Deus que confirma: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Portanto, para nós cristãos, para nós seguidores da Bíblia, prevalece o que está escrito em Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Cada vez mais refutado, o evolucionismo não pode ser considerado uma ciência. Como nunca houve comprovação, permanece como uma teoria em crescente descrédito. Então, o evolucionismo, ele perde o seu sentido porque ele não é uma ciência. Tanto que alguns de seus adeptos mais influentes acabaram, mais à frente, posteriormente, afirmando que deve existir o que eles chamam de ser superior. Esse foi o pensamento de Voltaire. Maestro do universo, dito pelo Einstein, alguém responsável por dar origem a todas as coisas. Nós sabemos que esse ser supremo é o nosso Deus. Então, algumas vozes, dos cientistas, que antes eram evolucionistas, passaram então a reconhecer que certamente haveria alguém que criou tudo isso. O homem foi criado por Deus. Biblicamente falando, é inconcebível para o cristão acreditar que o homem de hoje é diferente do homem existente no princípio. Esse argumento alega que a humanidade e os animais, em geral, procedem de um mesmo micro-organismo. Em seu discurso aos gregos, o apóstolo Paulo defende de forma clara que Deus é o Criador do céu e da terra e que fez o mundo e tudo o que nele há. Atos 17:24. Então, o homem foi criado por Deus. A palavra de Deus afirma que o homem foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança. Gênesis 1:27. Portanto, o homem não evolui de outras espécies, mas foi feito do pó da terra e recebeu do próprio Criador o fôlego de vida. Gênesis 2:7. Quando ele foi criado, o Senhor soprou em suas narinas. Além disso, o Senhor nos fez com uma parte material, que é o nosso corpo físico, e outra parte imaterial, que é a nossa alma e o nosso espírito. Como os evolucionistas explicariam a presença de alma e espírito, senão pela criação divina? Como é que os evolucionistas explicam, então? Se fosse só
o físico, mas e a alma e o espírito? Como é que fica? Quem criou? De onde veio? Essa é as perguntas que o evolucionista deveria responder. Então, assim, nós vimos a diferença entre criacionismo e evolucionismo. Nós que cremos na Bíblia Sagrada, cremos que Deus criou os céus e a terra e criou todos os seres existentes, tá? E por isso nós o amamos, nós o servimos e nós viveremos eternamente com ele um dia. Por enquanto, estamos aqui nesta terra sujeitos às intempéries, mas Deus está conosco em todos os momentos da nossa caminhada rumo ao céu. Que Deus te abençoe e te guarde. Terminamos então a lição 7, 17 de novembro de 2024, evolucionismo e criacionismo. Se você perdeu alguma lição, entra aqui na playlist, vai lá, assiste e depois volta para a gente continuar. Um abraço, deixa aqui o seu gostei e até a próxima aula juvenis, se Deus quiser.